Salve, meus alunos! Estamos de volta, né? O professor atrasou a aula de vocês, peço perdão. A gente vai fazer hoje um aulão de resolução de questões, né? Para os meus grandes alunos aí que estão focados, né? Estão focados, estão estudando realmente, né? Estão dispondo bastante do seu tempo para garantir essa aprovação. Então, eu trouxe um material bacana, um material didático, em que a gente vai passar por várias portarias e vamos finalizar com direitos humanos, tá bom? Vou dar muitas aulas de direitos humanos para vocês, já que direitos humanos foi o que mais quebrou a perna do pessoal, né? O pessoal foi muito mal em direitos humanos nesse último concurso que teve, 2024, e o professor nem entendeu o porquê, porque realmente foi uma prova bem fácil, né? A prova de direitos humanos, que foi realizada pela UES, foi uma prova de nível até um pouco baixo, né? No padrão, tem provas por aí, pessoal, de direitos humanos, que é surreal. Então a gente vai trabalhar muito em direitos humanos, a gente vai aprofundar um pouquinho, porque a banca pode aprofundar. Então a gente tem que estar preparado para tudo que vier, beleza? De antemão, para você que não me conhece, sou o professor Tiago Oliveira, né? Dou aula aí para vocês, né? Do concurso do CEAS, perfeito? E eu vou ajudar vocês nessa caminhada. Se você é novo, já se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta, perfeito? Hoje, pessoal, vou deixar um cupom para vocês especial, tá bom? É um cupom do nosso curso do CEAS. Nosso curso, pessoal, são todas as matérias menos português. Só não tem português, porque o professor não dá português, tá bom? Os professores, eu e o professor Marcos Moraes, tá bom? O professor Marcos Moraes é tenente-coronel da PMCE. Nós gravamos todos os módulos aí do CEAS, né? Nosso curso chama-se Direto ao Ponto, que é teoria com exercício. Só hoje, pessoal, vou deixar por 48 horas, eu vou deixar 60% de desconto. 60% de desconto. É só você colocar o cupom, ó, o cupom de desconto é aprovado, tá bom? Aprovado. Pessoal, esse curso é top para quem quer aprender as portarias, as legislações especiais, quem quer ficar especialista mesmo, chegar e detonar qualquer questão. Compre, professor, mas não dá tempo, professor, é muita teoria, meu aluno. A teoria aqui é enxuta, tá bom? É bem enxuta, é o que mais é cobrado. Eu vou ter teoria em videoaula, mas apostila em PDF, treinamento em exercício, resolução de questões pelo professor, ainda tem mentoria, edital vertical e o áudio das portarias aqui, que o professor Marcos Moraes gravou lá, você pode baixar também, tá bom? Vai ficar por 48 horas, hoje é 9, né? Até o dia 11 eu vou deixar esse cupom para vocês, tá bom? Se você não conseguir pegar a promoção, eu vou deixar outro cupom, só que com desconto maior. Esse aqui é para quem comprar nas próximas 48 horas. Esse curso aqui, pessoal, é sensacional, extremamente didático, beleza? Vamos lá, pessoal, direto ao ponto, né? Vamos começar a nossa resolução de questões. Professor, eu percebo que o senhor sempre traz algumas questões um pouco grandes, um enunciado muito grande. Pessoal, isso é um treino, tá bom? É um treino. Quando você se acostuma com os enunciados grandes, e a prova, né, ela traz enunciados menores, como tu tá sempre acostumado a resolver questões grandes, vai ficar muito fácil para você, vai parecer uma brincadeira. Então, a prova tu tem um tempo para resolver. Quando tu se acostuma com enunciados grandes e tu vai fazer uma prova que vem com enunciado pequeno, tu consegue gerenciar o tempo brincando ali para ti uma brincadeira, porque tu já se acostumou com questões grandes. Então, eu vou fazer esse equilíbrio. As primeiras questões eu trago ela um pouco maior e depois eu vou trazendo ela pequenininha, no estilo da banca, que eu acho que a banca de vocês não vai trazer questões grandes, não é o padrão da banca que vai fazer o concurso de vocês, tá bom? Então, eu vou ajudar vocês nesse treinamento também de gerenciamento de tempo, se acostumar com questões grandes, até porque quando a banca traz questões grandes para cansar o aluno, a maioria cai, pessoal, a maioria cai. Então você já vai se acostumando, já vai se adaptando. Se a banca quiser avacalhar, trazer questões enormes, tu já vai estar preparado para a missão, porque aqui, meu amigo, tu tá na elite do CEAS. Aqui é a elite da legislação e direitos humanos aqui do CEAS. Você achou o melhor canal para o concurso do CEAS, disparadamente. Então vamos lá. Ó, pessoal, primeiro tu já marca o que a questão quer, ó. Portaria, primeiro tu vê qual a portaria, depois tu já marca se ela quer o item correto ou se ela quer o item incorreto, ó. Aí o que ele coloca assim, ó, assinale a alternativa que não está em conformidade com suas determinações. Logo, pessoal, ele quer o item errado, é o que não está em conformidade com a portaria. E vê o que a portaria quer, o que ela quer, ó. Uso de uniforme e crachá de identificação. Então, já sei que é a portaria dos uniformes, né, pessoal? E do crachá, eu já sei. Os demais, pessoal, você lê se quiser, tá bom? Olha o que ele bota, ó.
considerando as disposições normativas estabelecidas pela Portaria 74 de 2018, que disciplina minuciosamente as diretrizes e exigências concernentes aos de uniforme de crachá de identificação pelos profissionais que desempenham funções no âmbito do Centro Socioeducativo do Estado do Ceará, abrangendo socioeducadores, assistentes sociais, psicólogos e por aí vai, analise as disposições normativas aí conforme a portaria. E ele quer nada mais que o item correto. Minha dica, meu aluno, minha dica. Deu pausa no vídeo, resolva a questão como simulado, depois resolve com o professor. Professor, quero um material em PDF da aula, eu vou mandar no grupo de estudo, tá bom? Vou deixar o link na descrição para você entrar no nosso grupo de estudo. É um grupo só para quem está focado, determinado na sua aprovação. Você pode entrar no grupo. Então vamos lá. Vamos lá para a primeira. Essa portaria, pessoal, é a portaria dos uniformes e do crachá, dos crachás. Para quem não conhece ela, para quem nunca estudou, não se preocupe, meu aluno, resolva a questão, pode errar. Depois eu vou explicar para você, da próxima vez você vai ver que você não vai errar, tá bom? Vamos lá. Item A. Fica instituído o uso obrigatório de uniforme funcional para socioeducadores, assistentes sociais, psicólogos e pedagogos dentro do Centro de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará, no interior das unidades, exceto no exercício de suas funções em atividades externas. Quer dizer, pessoal, que quando o agente aqui estiver, né, exercendo suas funções fora do Centro de Atendimento Socioeducativo, ele não vai usar uniforme, não é obrigatório, é óbvio que está errado, não existe esse exceto. Ó. Ele tem que usar também o uniforme quando ele estiver em atividade externa. Eu vi há pouco tempo, pessoal, uma atividade interessante do SESC, que ele levou alguns adolescentes para visitar o Castelão, se eu não me engano, né? E eu vi lá a foto no Instagram, vi lá os socioeducadores uniformizadozinhos e tal. Então, pessoal, tanto dentro do centro de atendimento, tem que usar uniforme, é obrigatório o uso do uniforme funcional, né, para os socioeducadores, para os assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. Então, tem que usar obrigatoriamente uniforme funcional dentro lá do centro socioeducativo, né, no interior das unidades. Mas também, quando estiver exercendo funções e atividades externas, tem que usar também uniforme, ele é obrigatório, tanto no interior das unidades de atendimento, como também se você exercer sua função nas atividades externas. É obrigatório usar o uniforme. É obrigatório. Perfeito? Já vou falar para vocês como é que funciona esse uniforme. A gente vai ver na letra da lei. Então, como ele colocou aqui, ó, exceto no exercício de funções e atividades externas, o item A já se torna incorreto. Ó. Eu quero o item A justamente. Vou até marcar aqui, ó. O item A é o item que está incorreto. Porém, pessoal, não deixe de ler os outros itens, não deixe de ler. Mas eu vou mostrar primeiramente aqui para vocês na letra da lei, ó. Para a gente não se confundir, ó. Vamos lá, ó. Fica instituído o uso obrigatório de uniforme funcional para socioeducadores, assistentes sociais, psicólogos e pedagogos dos centros socioeducativos do Estado do Ceará. No interior das unidades, né, ou seja, dentro das unidades, é obrigatório você usar o uniforme. Aí, ó o que a lei diz, ó, a portaria, ó. Bem como no exercício das funções em atividades externas. Então, também, quando você está em atividades externas, é obrigatório você usar o seu uniforme funcional, perfeito? Muito fácil. Vamos para os próximos itens. Item B. Para os profissionais com formação em nível superior, aqui referenciados como equipe técnica, é obrigatório o uso de jalecos em sobreposição ao uniforme, ou seja, bota por cima do uniforme, devendo os crachás serem apostos de forma visível. É isso mesmo, pessoal, correto. Para vocês que vão fazer o concurso de nível superior, para os profissionais que têm nível superior, para quem vai fazer aí, que vão fazer parte da equipe técnica. Lembra da equipe técnica que eu falei na aula passada, que é aquela equipe multidisciplinar? É obrigatório, cuidado, não é facultativo, é obrigatório. Você tem que usar um jaleco, né? Inclusive, se você vê lá no site do SEAS, a coordenação técnica, né, você vai ver que os profissionais estão usando o jaleco, né? O jaleco por cima, sobreposto ao uniforme. Só que você tem que andar com o seu crachazinho e esse crachá tem que estar visível, tá bom? O crachá
tem que estar visível, perfeito? Conforme o artigo 1º, é o parágrafo 1º do artigo 1º lá da nossa portaria 74 de 2018, que regulamenta o uso do uniforme. Até aí eu acho que não tem muita dificuldade. Eu até vou mostrar aqui, ó. Para os profissionais, ó, vamos lá, vamos sempre letra da lei, pessoal, porque vai ser cobrado isso aqui de vocês, lei seca. Para profissionais com formação em nível superior, aqui referenciados como equipe técnica, pessoal, mais uma vez, cuidado com as nomenclaturas. A banca vai colocar que é facultativo, mas na verdade é obrigatório o uso de jalecos em sobreposição ao uniforme, devendo os crachás serem apostos de forma visível. Show! Vamos para o item C. Será fornecido anualmente pelo SEAS. Pessoal, é anualmente, pessoal, será? Ó, a todos os profissionais elencados dessa portaria, 2 camisas polos, bem como 2 jalecos aos assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, integrantes da equipe técnica. Senhores, corretíssimo. É fornecido de forma anual o uniforme, anual, a todos os profissionais elencados dessa portaria. Aí você vai receber, ó, 2 camisas polos, né? Os socioeducadores recebem, bem como, ó, 2 jalecos também, porque o pessoal que é do nível superior, que é da equipe técnica, tem que usar o jaleco. Então eles vão receber também 2 jalecos, que é o pessoal da assistência social, os psicólogos, os pedagogos e também os integrantes da equipe técnica, tá corretíssimo. Vamos lá, vamos para a letra da lei, ó. Será fornecido anualmente, a banca vai colocar que é semestralmente, vai colocar mensalmente, mas você que é meu aluno já sabe que é de forma anual. A todos os profissionais elencados nessa portaria, 2 camisas polos, bem como 2 jalecos, mas é claro, os 2 jalecos é para o pessoal da equipe técnica, assistentes sociais, psicólogo, pedagogo e integrantes da equipe técnica, o pessoal do nível superior. Por que que eles têm que dar o jaleco, pessoal? Como a gente viu, ó, é obrigatório, pessoal, bem aqui, ó, é obrigatório o uso de jalecos em sobreposição ao uniforme, devendo os crachás também estarem de forma visível. De forma visível. Vamos ver aqui o nosso último item, que é o item D. Caso o profissional pretenda confeccionar por conta própria mais de uma peça do uniforme, deverá solicitar autorização ao diretor do centro. É o diretor mesmo, pessoal? É sim. Que deverá fazê-lo por escrito e observar exatamente os mesmos padrões descritos no anexo único dessa portaria, sob pena de não poder usá-la também. Está corretíssimo. Vamos lá. Eita, o professor não colocou o último item, né? Não tem problema, pessoal. É um item que está correto, tá bom? É um item que está correto. Então, veja, pessoal. Fazendo um pequeno resumo de tudo que a gente viu aqui. Vamos lá. Resumozinho no padrão. Pessoal, uniforme funcional é o uniforme que você usa na sua função. Você vai usar um uniformezinho, não é a roupa largada, né? Esse uniforme, ele é obrigatório. O uso dele é obrigatório, tanto para os socioeducadores, como o pessoal do nível superior, que são os assistentes sociais, psicólogos e os pedagogos, né? Então, dentro da unidade de atendimento socioeducativo, tem que usar o uniforme, é obrigatório. Assim como também se você for para alguma atividade externa, né? Você for exercer suas funções externas. Geralmente tem atividades externas, que os socioeducandos, os adolescentes, vão sair para alguma atividade pedagógica, por exemplo. Para o pessoal de nível superior, é obrigatório que use um jaleco por cima da farda, né? Sobreposto ao uniforme, né? A sobreposição ao uniforme. Tem que usar o jaleco, é obrigatório. Porém, o crachá tem que estar visível, está na portaria, vai cair, pessoal. O crachá tem que estar visível. Lembrando, pessoal, que o uniforme, né, tem toda ali, né, uma questão formal de apresentação. Logo, também tem que ter uma uniformidade, tem que ser uniforme. Então, você não pode alterar as características lá do seu uniforme. Tu não pode pegar peças, insígnias ou algum distintivo e sobrepor ao uniforme, com exceção ao pessoal, é claro, do nível superior, que é obrigatório usar jaleco, né? Lembra que ele vai usar o jaleco em sobreposição ao uniforme. Tirando esse caso, não pode, em outros casos, você usar uma jaqueta, botar um distintivo, não pode, tá bom? Não pode. E aí, o SEAS,
Todo ano dá uniforme novo para o pessoal. Todo ano você recebe um uniforme novo. A todos os profissionais, é claro que está na portaria, ou seja, os sócio-educadores, pessoal da equipe técnica. Então, veja, vai ser duas camisas polos, tá bom? Todo ano você recebe duas camisas polo e, é claro, 2 jalecos para o pessoal que é, por exemplo, assistente social, psicólogo, pedagogo, os integrantes da equipe técnica, tá bom? Vão receber, além disso, 2 jalecos aí, perfeito? Que vai usar por cima do uniforme. E é claro, pessoal, botando a observação do item D. Isso é muito interessante. Isso ocorre aqui na Polícia Militar também, é bem parecido o regulamento. Porque a gente pode comprar nosso uniforme também por fora, se a gente quiser. Ou seja, eu vou comprar uniforme numa loja de artigo militar, por exemplo, né? O professor é policial militar. Então, eu posso comprar meu uniforme. A polícia me dá todo ano também, é anual, mas eu posso comprar se eu quiser. Porém, pessoal, quando eu compro o uniforme, ele tem um padrão. Um exemplo, a PMCE, o padrão é o verde-oliva. Eu não posso comprar um uniforme que o verde não seja verde-oliva, tem que ser verde-oliva. Tem um padrão de costura, inclusive, que tem que seguir. Vocês também, que serão agentes socioeducativos, você pode confeccionar por conta própria o seu uniforme, sem ser o que o SEAS vai te dar todo ano. Porém, você tem que pedir uma autorização. Para quem é que vai ser direcionado esse pedido? O pedido tem que ser por escrito, tá bom? Vai para o diretor do centro socioeducativo e tem que seguir os padrões. Nessa portaria, lá no finalzinho, tem um anexo único que vai mostrar o padrão do uniforme. Era para eu ter colocado até a foto para vocês, mas na próxima aula eu trago a foto do uniforme. Se não tiver no padrão, professor, aí você não vai poder usar. Aí você gastou dinheiro à toa. Perfeito? Vamos lá. Vamos passando. Agora a gente vai para a segunda questão. A primeira a gente matou, né? Vamos lá para a segunda. Vamos lá para a segunda. Ainda acho que é da mesma portaria, ó, 74 de 2018. Tendo em vista as disposições da portaria 74 de 2018, que regula de forma expressa e categórica a obrigatoriedade e critérios específicos atinentes ao uso de vestimentas padronizadas e identificação funcional pelos servidores que integram o quadro profissional dos Centros Socioeducativos do Estado do Ceará, julga as alternativas abaixo e assinala a opção que apresenta uma incongruência normativa. Ele quer, mais uma vez, o item incorreto. Simples assim, pessoal. Item incorreto. Vamos atrás. Vamos atrás. Será vedada a entrada e permanência na unidade do admitido que estiver usando roupas muito coladas ao corpo e muito decotado. E aí, pessoal, existe isso aqui no regulamento, pessoal? Pessoal, existe sim, tá bom? Existe sim. Esse item aqui, ele está exatamente como está na letra da lei. Vem aqui com o professor. Lá no artigo 2º dessa portaria, ele vem trazer algumas vedações. Então, por exemplo, você não pode entrar na unidade de atendimento usando roupa colada, não pode. Roupa decotada, não pode. Você não pode usar mini blusa, não pode usar mini saia, não pode usar bermuda, não pode, tem que ser calça, não pode usar short, não pode entrar de chinela, não pode entrar de sandália, não pode, pessoal, não pode. Então, isso está lá no nosso artigo 2º e a gente vai ver bem direitinho daqui a pouco. Perfeito? Eu estou trazendo uma prévia para vocês. O crachá de identificação funcional é de uso pessoal, intransferível e obrigatório quando do acesso, circulação e permanência das dependências do centro socioeducativo, bem como na condução dos adolescentes a audiências, atendimentos médicos, eventos e outras atividades relacionadas ao cargo. E aí, pessoal, tá tudo correto? Corretíssimo, pessoal, corretíssimo. Letra da lei, tá bom? Não tenho como marcar a letra B, tá no artigo 3º. Vamos já ver bem direitinho. Na hipótese de rescisão do contrato temporário, o crachá de identificação deverá ser imediatamente devolvido à célula de recursos humanos do SEAS mediante recibo. É óbvio, pessoal. Rescindiu o contrato, você é temporário, rescindiu o contrato, você vai devolver o seu crachá, claro, para o recursos humanos do SEAS, mediante um recibo. Perfeito, está correto. Sobrou a nossa letra D, vamos analisar, tá bom? A não utilização de crachá de identificação e do uniforme funcional durante a jornada de trabalho e nas atividades externas
implicará na penalidade de suspensão de até 10 dias, sem percepção dos vencimentos. E, caso persista a situação, terá seu contrato rescindido. Pessoal, é um pouco pesado, né? Você não utiliza o crachá, né, e vai pegar uma suspensão de até 10 dias, é óbvio que esse item está incorreto. Professor, mas eu estudei que pode pegar uma suspensão. Até pode, mas não nesse caso, tá bom? Não nesse caso aqui tá errado. Por quê? Como é que funciona essa questão do crachá? Vamos lá. Se você não utiliza... Lembra que o crachá, ele é obrigatório. O crachá é onde tem sua identificação funcional. Ele é de uso pessoal, cada profissional terá o seu. Ele é intransferível e ele é obrigatório quando você adentra, acessa as permanências, né, ali do centro socioeducativo. Bem como também quando você vai conduzir um adolescente, às vezes o adolescente tem que ir numa audiência, né? Tem que usar sempre crachá, sempre tem que usar. E esse crachá, ele é emitido pelo próprio SES. O próprio SES é que vai emitir exclusivamente os crachás. E aí o que acontece, pessoal? O uso é obrigatório, perfeito? Perfeito. Se você não utiliza o crachá, sabendo que já você tem que utilizar, porque você está estudando, você sabe que tem que utilizar. Lá na hora vai ser falado, ó, tem que usar o crachá a todo momento. Se você não utiliza o crachá, né, de identificação, o que vai acontecer? Você vai ser punido, você concorda? É isso mesmo, você vai ser punido. Então, a não utilização de crachá e também do uniforme, o uniforme também entra. Se você não utilizar o crachá e nem o uniforme durante sua jornada de trabalho, o que vai acontecer? Você vai ser penalizado. Inicialmente, você vai ser penalizado com advertência. Que advertência? Aquele carãozinho. A gente chama de advertência, já é considerado uma penalidade. Agora, se você for reincidente, ou seja, mais de uma vez, 2, 3, 4 vezes você não está utilizando o crachá, aí você vai ser sancionado de forma mais severa. Aí você pode pegar uma suspensão. Essa suspensão ela pode ser de até 10 dias. Cuidado, ela não é de 10 dias, é até 10 dias. Pode ser 5, pode ser 8. Vai depender ali, vai ser feita uma dosimetria, né? E durante esse tempo que você está suspenso, você não recebe remuneração. Você perde seus vencimentos. Se você continuar entrando lá nas dependências sem crachá, sem uniforme, aí você pode ter o seu contrato rescindido, que é o pior, né? Você vai ter o seu contrato rescindido, perfeito? Vamos ver aqui na nossa letra da lei. Vamos lá. Olha só, pessoal, será vedado, será proibido a entrada e permanência na unidade do admitido que estiver usando a roupa muito colada, né, ao corpo e muito decotada, que foi o item A. É vedada a entrada e permanência na unidade do admitido que estiver usando roupa muito colada e muito decotada. Tá aqui, ó, roupa colada e decotada. Mini blusa, mini saia, bermuda ou short, chinelos ou sandálias, salvo com dispensa do uso de calçado emitido por profissional de saúde. É porque algumas vezes você não pode usar sapato por um problema de saúde. Se tiver o laudo, tá beleza. Quaisquer itens ou adereços como broches, adesivos, bijuterias, boné, viseira, óculos escuros, entre outros. Aí, ó, ele vem falar sobre o crachá de identificação funcional. O crachá ele é de uso pessoal, intransferível e obrigatório quando do acesso, circulação e permanência nas dependências do centro socioeducativo, bem como na condução de adolescentes a audiências, atendimentos médicos, eventos e outras atividades relacionadas ao cargo. O crachá será emitido exclusivamente pela SES, tá bom? Exclusivamente pela SES e entregue ao profissional, é óbvio. Na hipótese de rescisão do contrato temporário, o crachá de identificação deve ser imediatamente devolvido, de forma imediata, para onde? A célula de recursos humanos, mediante recibo. Cuidado, a prova vai mudar, vai dizer que é para outra célula, tá bom? Mas é célula de recursos humanos. A não utilização de crachá e de uniforme funcional durante a jornada de trabalho e nas atividades externas implicará o quê? Na penalidade de advertência. Então, no primeiro momento, você vai ser punido só com uma advertência. Mas se você for reincidente, olha o que acontece. Ó. Em caso de reincidência, o admitido será sancionado com a aplicação de suspensão de até 10 dias, olha aqui, ó, sem percepção de vencimentos. E se o caso persistir, vai ter o seu contrato rescindido. Muito fácil, né, pessoal? Questãozinha simples. Vamos lá para a próxima, né? Vamos para a próxima, vamos para a nossa
terceira questão. Então aqui o gabarito ficou letra D, não é isso? Letra D, perfeito. Vamos lá. Considerando a normatização estabelecida na Portaria 023 de 2019 do CEAS, a qual fundamenta em preceitos nacionais e internacionais que garante a proteção integral da saúde mental dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e tendo em vista os instrumentos normativos que respaldam, né, incluindo o ECA e as diretrizes do SINASE, as determinações contidas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente em conflito com a lei, assinala a alternativa que apresenta uma afirmação em desacordo com o referido normativo. Tudo isso, pessoal, para pedir o item correto dessa portaria aqui, pessoal, que é as regras de prevenção ao suicídio dentro do sistema de atendimento socioeducativo. Então, veja, pessoal, muitas vezes o adolescente que está ali cumprindo uma medida socioeducativa de internação, por exemplo, em que ele fica privado da sua liberdade, muitas vezes aquilo ali para ele é complicado, porque ele está num sistema ali fechado, né? Ele tem que ficar naquele ambiente, né? Que às vezes para ele é muito difícil, isso pode gerar problemas relacionados ali a problemas psicológicos, né? Podendo levar, né, em último caso, a pensamentos suicidas, né? De estar vivendo aquela situação. Então a gente tem uma portaria que ela vem criar regras, né, procedimentos para acompanhar esse adolescente, né, para prevenir algum comportamento ali relacionado à questão do suicídio, né, envolvendo ali os adolescentes. Então aqui eu vou ter normas, rotinas, procedimentos que são voltados a prevenir suicídio dentro do Centro Socioeducativo do Estado do Ceará. Perfeito? E nós vamos ter o que a gente chama de manual de prevenção do suicídio, que a gente também vai estudar. E aqui, pessoal, nós vamos ter uma equipe que vai ser o centro aqui da ideia que é traga por essa portaria, que é a equipe de referência, pessoal. Nós vamos falar sobre a equipe de referência. A equipe de referência é que vai identificar e vai ali ver caso a caso relacionado à saúde mental dos adolescentes. Quem vai identificar é a equipe de referência. Quem é a equipe de referência, professor? Psicólogo, assistente social, enfermeiro, o próprio socioeducador que atua no centro socioeducativo vai fazer parte também da equipe de referência, perfeito? A equipe de referência é que vai identificar os fatores de risco que envolve ali a saúde mental ali familiar do adolescente, ok? Vamos lá, pessoal? Vamos fazer aqui a nossa questão. Vamos voltar aqui para a nossa lousa. Então, pessoal, ele quer o item incorreto. Vamos procurar, né? Vamos procurar, vai dar certo. A presente portaria destina-se à prevenção do suicídio envolvendo adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que importem privação de liberdade, devidamente especificada no Estatuto da Criança e do Adolescente. É exatamente o que fala essa portaria. Ah, professor, mas eu não sabia que a portaria 23 era sobre isso, meu aluno. Era só você ler o enunciado. Essa questão você tem que ler o enunciado, porque senão realmente você lembrar só pela numeração é difícil. Mas se você ler o enunciado, saúde mental de adolescentes, tá bom? Já dá uma ideia de quê, pessoal? De prevenção de suicídio. Então tem que ler. Né? Nesse caso aqui, você só resolve essa questão lendo o enunciado. Então, realmente, pessoal, essa portaria tá ligada à prevenção de suicídio para os adolescentes que estão privados de sua liberdade porque estão cumprindo medida socioeducativa. Eu não tenho como marcar o item A, por quê? Porque eu quero o item que está em desacordo com a normativa, né? A portaria, sendo que esse está exatamente na letra da lei, Ctrl+C, Ctrl+V, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vamos para o item B. Para fins de prevenção do suicídio envolvendo adolescentes em situação de privação de liberdade, deverá ser elaborado e amplamente divulgado o Manual de Prevenção do Suicídio no Sistema Socioeducativo, onde possam ser apresentados os conhecimentos e informações necessários para os profissionais que atuam no centro socioeducativo. É exatamente isso, pessoal. A gente vai ter realmente esse manual de prevenção do suicídio, perfeito? Nossa letra B também está na letra da lei. Vamos para a próxima.
O Manual de Prevenção do Suicídio do Sistema Socioeducativo representa um conjunto de normas, rotinas e procedimentos voltados para a prevenção do suicídio de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em cumprimento de medida socioeducativa de meio aberto, né? Porque aqui cortou. Devendo se orientar pelas regras estabelecidas nessa portaria, que é meio aberto, ó. Meio aberto. Pessoal, aqui tá errado, tá bom? No caso, pessoal, aqui é para prevenção de suicídio de adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa não em meio aberto, mas em meio fechado. Em meio fechado. O erro da questão é só isso aqui, pessoal, é só isso aqui. E quais são as medidas socioeducativas em meio fechado, pessoal? Qual é a medidas socioeducativas, medidas socioeducativas em meio fechado? Eu vou colocar algumas aqui, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, a internação, né, que é a mais conhecida. Internação. Eu tenho aqui a semi-liberdade. Semi-liberdade, né? Ou seja, durante o diurno ele fica solto, durante o noturno ele fica privado da liberdade, tá bom? Regime de semi-liberdade. Eu tenho outro tipo de internação também, que é a internação provisória. Lembra, pessoal? Eu falei para vocês da internação provisória já. Falei para vocês que é aquela internação antes da sentença, certo? Eu tenho aqui a internação também, que a gente chama de internação sanção. Professor, o que seria a internação sanção? A internação sanção, pessoal, é quando o adolescente ele descumpre reiteradamente, de forma injustificável, outra medida que foi anteriormente imposta. Eu aplicar ele a internação sanção, tá bom? A internação sanção, ela está no artigo 122 do ECA. 122 do ECA, eu quero que o aluno dê uma lida, né? Ela é no prazo máximo de 3 meses, né? No máximo 90 dias. Perfeito? Já a internação provisória, pessoal, ela está no artigo 108 do ECA. Dá uma lida lá, artigo 108 do ECA, que é a internação antes da sentença, pelo prazo máximo de 45 dias. Lembrando que, para aplicar a internação provisória, tem que ter indício suficiente de autoria e materialidade. Ok, pessoal? Então, são as medidas aqui em meio fechado. Perfeito? Então, senhores, veja só, nessa portaria que nós estamos estudando, deixa eu até voltar aqui, né, ela vem falar sobre normas, rotinas e procedimentos para prevenir o suicídio dentro do centro socioeducativo do estado do Ceará. Essas rotinas, essas normas e esses procedimentos nada mais combinam do que no manual de prevenção do suicídio. Lembra que eu acabei de falar para vocês, né? Esse manual ele tem que ser apresentado e amplamente divulgado, né, pessoal, dentro da unidade de atendimento, para todos os profissionais que atuam dentro do centro socioeducativo, perfeito? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então aqui, pessoal, seria no meio fechado, por isso que está errado. Logo, pessoal, o item que a gente quer aqui é justamente o item C, né? Vamos ver aqui se o professor colocou a letra da lei, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se o professor colocou. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O Manual de Prevenção do Suicídio no Sistema Socioeducativo representa um conjunto de normas, rotinas e procedimentos voltados para a prevenção do suicídio de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado. Meio fechado, ó. Fechado, beleza? A questão colocou aberto, ó. Devendo se orientar por regras estabelecidas nessa portaria. Fácil, né, pessoal? As situações que envolvam, vamos colocar aqui só o amarelinho, as situações que envolvam a saúde mental dos adolescentes devem ser identificadas pela equipe de referência. Eu falei para vocês da equipe de referência, tá correto? É a equipe de referência que vai observar a saúde mental dos adolescentes. Eu vou falar para vocês sobre essa equipe de referência, tá bom? Então vamos ler aqui, pessoal. Fica estabelecida na forma desta portaria
a padronização de termos, normas, rotinas e procedimentos voltados para a prevenção de suicídio. Essa padronização, pessoal, é justamente o manual, tá bom? Manual de prevenção, que a gente acabou de falar, do suicídio, que deverão observar as regras a seguir. Então, vejam, a presente portaria destina-se à prevenção do suicídio envolvendo adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que importe que, privação de liberdade, pessoal, privação de liberdade, ou seja, meio fechado, né? Devidamente especificada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para fins dessa portaria, compreende medidas socioeducativas que importem privação de liberdade as seguintes: internação, semiliberdade, internação provisória e internação sanção, que a gente já falou aqui. Inclusive, abra o ECA e faça a leitura, tá bom? Eu boto os artigos, não é à toa. Para fins de prevenção do suicídio envolvendo adolescentes em situação de privação de liberdade, deverá ser elaborado e amplamente divulgado um manual de prevenção do suicídio, onde possam ser apresentados os conhecimentos e informações necessárias para os profissionais que atuam no centro socioeducativo. Perfeito? Então, gabarito aqui, letra C. Gabarito, letra C. É muita coisa, hein, pessoal? Muita informação. O professor já está ficando rouco aqui, ó. Já vou tomar minha água. Olha o copo raiz do professor. Aqui é o copo raiz, viu? Vamos lá, pessoal. Vamos com força total. Não esqueça, pessoal. Se você está gostando da aula, se está sendo produtiva, quer que o professor traga mais aulas, não tem segredo. Os alunos antigos já sabem. Se quiser a continuação, só depende de você, meu aluno. Curtiu o vídeo. Comentou. Pode comentar qualquer coisa. O professor lê tudo, responde tudo. A aula foi boa, não foi? De onde você fala, seu nome. Eu vou responder todo mundo. Pegou o link do vídeo, compartilhou no grupo de estudo, compartilhou para o coleguinha que está estudando. Meu aluno, se o vídeo engajar, eu já trago a continuação. Está na mão de vocês. Quem vai decidir se vai vir mais aulas ou não é você. Então, faça a sua parte, que o professor faz a parte dele. Beleza? Aqui os itens ficam um pouquinho cortados, mas não tem problema. Eu coloco aqui do lado. Aqui é o item A. Item A. Item B. Item C. Item D. Porque às vezes o tablet fica meio mazelado, mas vai dar certo. Vamos lá. Com base na portaria 133 do SEAS, que regula... Agora a questãozinha pequenininha, ó, o enunciado pequeno. Eu acho que a banca de vocês vai cobrar nesse estilo aqui, eu espero, né? Que regulamenta a prestação de assistência religiosa aos adolescentes atendidos no Centro Socioeducativo do Estado do Ceará, assinala a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta, lembrando que a gente já está em outra portaria que fala sobre a assistência religiosa. Professor, quer dizer que os adolescentes privados de liberdade, ou seja, que praticaram ato infracional, estão em conflito com a lei, eles têm assistência religiosa? Óbvio, pessoal, óbvio, tem que ter assistência religiosa. A assistência religiosa ela vai ajudar em várias vertentes, tanto na ressocialização daquele adolescente, ajudar até na parte lá de prevenir problemas psicológicos. Ajuda demais, pessoal, na recuperação desse adolescente. Então, eles têm, sim, assistência religiosa. E vocês vão ver que dentro da assistência religiosa, nós não iremos esquecer da laicidade do Estado. O Estado é laico, ou seja, nós não temos uma religião oficial. O Estado, na verdade, ele só tem que garantir que todas as religiões coexistam, né? Que todas as religiões tenham equilíbrio entre elas, todas possam existir. Num contexto histórico, sempre que o Estado adotou uma religião oficial, essa religião cresceu muito em detrimento das outras. Logo, essa religião que era maior sempre perseguia as menores. Por isso que o nosso Estado ele é laico. Ele é um Estado laico, ele protege todas as religiões, ele não adota uma religião oficial. O Estado não tem, ele só tem o dever de proteger todas as religiões existentes. Você tem que ter sua liberdade de culto, sua liberdade religiosa, seja você você siga o cristianismo, o espiritismo, hinduísmo, né, religiões de matriz africanas também, você tem liberdade religiosa, perfeito? Então vamos lá. Você vai ver que isso vai se refletir aqui também. Então vamos lá para a quarta questão. Note que agora ele quer o item correto, tá bom? Há muita atenção nisso. Item A, vamos lá. É obrigação do adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa, participar de assistência religiosa disponibilizada no centro socioeducativo,
Independente de sua crença ou vontade, já para aqui, pessoal. Independentemente de sua crença ou vontade, não. Ó, como parte do processo de ressocialização, errado. Errado, aqui também tá errado, é obrigação. Não, pessoal, tá tudo errado aqui. Pessoal, quando a gente fala dessa questão da assistência religiosa, primeiro, a assistência religiosa, pessoal, é um direito do adolescente, não há obrigação alguma dele participar. É um direito. É um direito do adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa, receber assistência religiosa. E essa assistência religiosa é conforme a crença do adolescente, é conforme o que ele acredita. E se ele quiser, se ele desejar. Por quê? Porque aqui respeita-se a laicidade estatal. O Estado não tem religião oficial adotada. Ah, professor, mas na Constituição fala de Deus. Tudo bem, tá lá. Tá bom, mas não quer dizer que o Estado adota religião oficial. Perfeito, pessoal? Então, veja, tem que respeitar a crença do adolescente, a religião que ele acredita. Ele não é obrigado a participar da assistência religiosa, é um direito do adolescente receber assistência religiosa, mas não é obrigatório, perfeito? Vamos lá. Então, o item A está errado. Vamos para o item B. É vedado ao adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa, manter a posse de qualquer livro de cunho religioso em seu alojamento, independente de sua crença, a fim de garantir a neutralidade institucional. É erradíssimo, pessoal, é erradíssimo. É claro que se o adolescente quiser, ele pode ter na sua posse um livro religioso, ou seja, um livro sagrado, lá dentro do seu alojamento, do seu dormitório. Pode sim, é permitido. Professor, é a Bíblia? Não necessariamente. Se o adolescente seguir o cristianismo, é a Bíblia. Mas se o adolescente seguir o islamismo, e aí? Aí é a Bíblia? Não, é o Alcorão. Se o adolescente seguir o judaísmo, aí vai ser o quê? Vai ser a Torá. Né? A Torá, a famosa Torá. Se for uma religião de matriz africana, eu não sei qual é o livro que eles adotam. Mas se tiver algum livro ali que na religião deles é o livro que dá o encaminhamento religioso para ele, dá o ensinamento religioso, vai poder utilizar. Vai poder sim, perfeito? Então pode sim o adolescente ter lá no seu alojamento a posse do livro sagrado conforme a sua crença, perfeito? Vamos lá. Então, letra B é errada. Já estamos com 42 minutos de aula, hein, senhores? 42 minutos. Sai desse celular, sai do celular, abençoado, pelo amor de Deus. Vamos com o professor. Serão cadastrados no âmbito do Centro Socioeducativo as instituições religiosas reconhecidamente idôneas, ou seja, que são capazes, né, para prestação de assistência religiosa no sistema socioeducativo estadual. Correto, pessoal, correto. Letra C está correta. Por enquanto é o item que a gente quer. Realmente, pessoal, nós vamos ter aqui instituições religiosas que vão prestar essa assistência religiosa no âmbito do centro socioeducativo. Porém, não é de qualquer forma, não é qualquer instituição religiosa. Tem que ter um cadastro, ela tem que passar por um cadastro que tem diversos requisitos, diversas documentações. Então, serão cadastradas no âmbito dos centros socioeducativos essas instituições religiosas que são capazes, elas são idôneas, reconhecidamente idôneas, e elas vão prestar assistência religiosa no sistema socioeducativo estadual. E aí, pessoal, vai ficar a cargo da direção do centro socioeducativo o recebimento desses cadastros, né? A direção que vai receber e vai decidir se vai aceitar essa instituição religiosa ou não. Pode ter uma negativa também. Se for negado, professor, o que acontece? Aí a instituição religiosa, ela pode entrar com recurso, ela pode pedir a revisão dessa decisão, né, lá, que vai ser direcionada à Assessoria Especial de Diretrizes Socioeducativas. Ela vai revisar a decisão, vai saber por que foi negado esse cadastramento. Perfeito? Ela que vai dar a apreciação final. Então, nosso item aqui está padrão. Tá padrão. Vamos para o próximo. O item está correto. A direção do centro socioeducativo tem autonomia plena. A direção do centro socioeducativo tem autonomia plena e decisão irrecorrível. Olha o que ele colocou. Decisão irrecorrível.
quanto à aceitação negativa dos cadastros das instituições religiosas, não sendo possível qualquer tipo de revisão ou questionamento da decisão por parte da Assessoria Especial de Diretrizes Socioeducativas. É erradíssimo, pessoal. Falei para vocês que a decisão ela é recorrível, cabe recurso. Ó, vamos ler tudo aqui, pessoal. Ó. Mas vamos ver primeiro a do item. Note, pessoal, que tem que ter um cadastramento da instituição religiosa para prestar assistência religiosa. Aí, ó, serão cadastrados no âmbito dos centros socioeducativos as instituições religiosas reconhecidamente idôneas para a prestação de assistência religiosa no sistema socioeducativo, que é justamente, pessoal, o nosso item correto. Ó, serão cadastrados no âmbito do centro socioeducativo as instituições religiosas reconhecidamente idôneas para a prestação de assistência religiosa no sistema socioeducativo estadual. Aí, olha aqui, ó. Caberá à direção do centro socioeducativo o recebimento do cadastro e a decisão quanto à aceitação dos mesmos, sendo que, ó, caso haja negativa ao registro, a instituição religiosa poderá requerer, ó, a assessoria especial de diretriz socioeducativa a revisão da decisão que denega o cadastramento, devendo a direção do centro remeter todo o processo à assessoria especial de diretrizes socioeducativas para apreciação e decisão final sobre a temática. A questão aqui, o item D, fala que a decisão é irrecorrível. Tá errado, pessoal. Pode recorrer, sim. Aí, ó. Será permitido ao adolescente a posse em seu alojamento de livro sagrado. É permitido. Permitido. Olha o item, olha o artigo 1º. É direito do adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa, receber assistência religiosa segundo a sua crença. Olha o que a questão colocou. Ó. Olha o que a questão colocou aqui, ó. Ele colocou, ó, independentemente de sua crença. Está erradíssimo, pessoal. Ele colocou aqui que é obrigatório. Não é obrigatório. Ó. É desde que assim deseje, respeitando a laicidade estatal e o princípio do melhor interesse do adolescente. Show? Perfeito. Então, pessoal, quarta questão, letra C. Senhores, tem uma dúvida que o aluno perguntou na apostila do professor sobre isso aqui, ó, sobre o regimento interno. O aluno falou assim, professor, esse regimento interno não cai mais. Meu aluno, pelo amor de Deus. Nessa altura do campeonato, o aluno ainda não entendeu como que é o regimento interno do CEAS hoje. Pessoal, antigamente eu tinha um regimento interno completo, em um documento só, uma folha só, todo o regimento interno. Porém, pessoal, com o decorrer do tempo, foi lançadas as portarias. Muitas dessas portarias revoga tacitamente o que está lá no regimento interno. Então, hoje, o regimento interno do CEAS é um conjunto de portarias. Se tu juntar todas essas portarias, tu tem um novo regimento interno, porque ele vai revogar o que está lá. Eu tenho uma portaria que vai falar da parte disciplinar dentro da unidade de atendimento socioeducativo. Ele vem trazer novas regras disciplinares. Só que a portaria antiga falava de regra disciplinar. Aí tu vai seguir o que está na portaria antiga, ou o que está no regimento interno antigo, ou o que está na nova portaria. É óbvio que é o que está na nova portaria. Então, quando eu boto regimento interno na apostila, quer dizer que é todas essas portarias juntas, que formam um novo regimento interno. Perfeito, pessoal? Então, nossa apostila, pessoal, ela vem com 400 questões do CEAS. Esse material aqui, meu aluno, você não pode deixar de adquirir. Não tem como você ir para a sua prova sem resolver essas 400 questões. Porque são 400 questões que vêm todas as matérias do teu edital. Português, o regimento interno, que são todas as portarias. Cada portaria que está no teu edital, pessoal, vem em forma de questões. Todas as portarias em forma de questões comentadas. Aí vem legislação especial de direitos humanos, material revisado e consolidado. Esse material, ele é 100% PDF. Você paga e já recebe diretamente no seu WhatsApp ou no seu e-mail, tá bom? Ele vem, pessoal, ele custa somente R$30. R$30 somente, R$30. Ou seja, meu aluno, pagou, mandou o comprovante, o professor já envia na mesma hora. Pode pagar via Pix, se você quiser, ou via cartão. Tá bom? Mas com cartão, pessoal, ela fica R$35. É através do PagSeguro. Você pode parcelar quantas vezes você quiser. Perfeito, meu aluno? Escute o professor. Não vá para a sua prova sem fazer isso aqui, sem comprar esse material. O professor quer adquirir agora. Só ir na descrição do vídeo tem um link que vai direto para o WhatsApp do professor. Aí você fala lá, professor, eu quero adquirir a apostila agora.
professor vai te mandar o Pix ou o link para você adquirir pelo cartão, você manda o comprovante, o professor te manda na mesma hora, meu aluno. Essas portarias são muitas regras procedimentais, são muitas competências, são muitos procedimentos, muitos prazos, principalmente. Se você não resolver questões, não tem como você gabaritar. É impossível. Então, tu tem um material enxuto, um material que tem todas as portarias, todos os decretos, toda a legislação especial, direitos humanos, tudo em questões comentadas, e são 400 questões, tudo do jeitinho que o edital está cobrando. Então, meu aluno, não deixe de comprar essa apostila, faça esse investimento, porque vai ser o diferencial, vai ser o que vai te ajudar na tua aprovação, tá bom? Escute o professor, faça o investimento na sua aprovação, faça esse investimento, resolva esse material que você vai ver que você vai gabaritar, beleza? Só aí na descrição do vídeo, chama o professor, que o professor faz todo o procedimento com você, beleza? Vamos lá para a quinta questão. Com base na portaria, essa aqui, meu aluno, você não pode errar. Por que você não pode errar? Porque eu falei já dessa portaria, eu fiz um aulão só sobre essa portaria com vocês no meu canal. Então, vocês não tem como errar essa aqui o professor não aceita. É claro, para você que assistiu a última aula da portaria 04, você que não assistiu, você pode errar, é óbvio, né? Que institui regras de segurança, essa portaria fala de regras de segurança preventiva, definindo normas, rotinas e procedimentos operacionais no âmbito do Centro Socioeducativo do Estado do Ceará. Ele quer a alternativa incorreta, a alternativa errada. Vamos atrás. Vamos lá. Item A. A circulação de pessoas pela área administrativa dos centros socioeducativos será permitida aos funcionários e visitantes, sendo restrita aos locais onde tenham que desenvolver ou participar de atividades, observadas as cautelas de segurança estabelecidas nesse capítulo. O pessoal está na letra da lei. Corretíssimo, tá bom? A área administrativa tanto vai ser permitida aos funcionários como aos visitantes. Perfeito? Diferente da área de segurança que eu já falei com vocês. A diferenciação. Eu tenho área administrativa e tenho área de segurança, tá bom? Lembra disso. Item B. A circulação de pessoas pela área de segurança do centro socioeducativo é restrita ao pessoal escalado para trabalhar nessa área. E a permanência terá a duração necessária à execução do trabalho. Perfeito. Letra da lei. Corretíssimo. Ao funcionário que não está em serviço, é vedada a circulação pela área de segurança. Correto. Se o cara não está de serviço, pessoal, o que ele vai fazer na área de segurança, né? Ao funcionário que está em serviço, é vedada a circulação pela área de segurança. Pessoal, que diabo é isso? Como é que o cara está de serviço e é proibida a circulação pela área de segurança? É errado, né, pessoal? Se ele está em serviço, ele pode sim entrar na área de segurança, mas é óbvio, somente o tempo necessário ali que ele está na função, né, nas suas atividades. Então aqui está confuso o item D. O item D é o item que eu quero, perfeito? Porque está em desacordo com a nossa portaria. Começou foi a chover pesado aqui, ó, galera. Então gabarito, letra D. Então vamos lá, pessoal. Lembra que eu tenho uma divisão, pessoal. Eu tenho o que a gente chama de área administrativa. E eu tenho o que a gente chama de área de segurança. Vou até colocar de vermelhinho aqui, ó. Vou colocar vermelho porque a área de segurança é área de risco, tá bom, pessoal? Área de risco. A área administrativa, pessoal, é permitida aos funcionários e, é óbvio, tanto aos funcionários, vou até colocar aqui, ó, tanto aos funcionários como também os visitantes. Já a área de segurança, pessoal, ela é restrita, é uma área de segurança. É só para o pessoal que está escalado para trabalhar nessa área. E a permanência na área de segurança, ela só tem duração necessária à execução do trabalho. Quando se encerrar o serviço, já não pode mais entrar na área de segurança. Aí olha o que é que ele diz, ó. Ao funcionário que não está em serviço, é vedada, é proibida a circulação pela nossa área de segurança. Simples assim, pessoal. Questão facílima. Por isso que ele coloca assim, ó. Ao funcionário que está em serviço, pessoal, se está em serviço, ele pode entrar na área de segurança. Ele colocou, ó, que está em serviço, ele disse que é vedada a circulação pela área de segurança. Está confusa, é um item confuso, logo eu vou marcar isso aqui. Porque os demais está exatamente como está na nossa letrinha da lei, na portaria 04, ok? Vamos passando para a nossa sexta questão. Meu aluno,
uma questão dessa aqui derruba a gente, que não é brincadeira, porque é uma questão de competência. Se cai uma questão dessa aqui, meu amigo, lasca muita gente, quebra muita gente. Por isso que eu digo, resolva as 400 questões que o professor elaborou para você. Esse material vale ouro, pessoal, esse material vale ouro. Esse material vale ouro. Quem não comprar vai se arrepender. Então, vejam. E as bancas cobram dessa forma aqui, tá bom? Aqui, pessoal, vai falar do cronograma diário, que eu já expliquei para vocês o que é o cronograma diário, faz parte da programação pedagógica prévia. O cronograma diário, pessoal, é um cronograma de todas as atividades que serão feitas durante o dia, as atividades, as aulas, o esporte, né, as atividades esportivas, né, de saúde e por aí vai. Aí ele coloca, ó, ele quer que você complete. Ó. A elaboração do cronograma diário compete ao... Quem é, pessoal? Ou ao profissional indicado pela direção. Ouvido o, vai ouvir quem, pessoal? Pelo amor de Deus, ele coloca, ó, coordenador de segurança, coordenador técnico, diretor-geral, coordenador de segurança. E aí? Qual item que você marcaria, meu aluno? Aqui já é uma questãozinha pesada. Se cai uma questão dessa, meio metro de gente se lasca aqui. Pode ter certeza, meu aluno. Eu digo isso com bastante propriedade. Nos simulados do concurso passado, eram as questões que mais tinham índice de erro. Então, vamos lá. A elaboração do cronograma diário compete a quem, pessoal? Compete a quem? Ao coordenador de segurança? Não, pessoal, não é o coordenador de segurança, tá errado. Ao diretor-geral? Também não, tá bom, pessoal? Não é o diretor-geral. Ao coordenador técnico, sim, tá bom? Que é o coordenador técnico. Então, a elaboração do cronograma diário, pessoal, a elaboração do cronograma diário compete justamente ao coordenador técnico. Coordenador técnico. Professor, quem é o coordenador técnico? Eu vou falar para vocês sobre ele, tá bom? Ou pode ser também um profissional indicado pela direção. Mas é claro, ó, ouvido quem? Quem é que ele vai ter que ouvir aqui? O coordenador de segurança, pessoal. Coordenador de segurança, gabarito letra C. Gabarito letra C. Ó. Vamos lá. Ó. A elaboração do cronograma diário compete ao coordenador técnico, então compete ao coordenador, essencialmente quem faz é o coordenador técnico, mas também pode ser um profissional indicado pela direção do centro socioeducativo. Ouvido quem? Ó, o coordenador de segurança. Professor, quem é o coordenador técnico? Quem é o coordenador de segurança, professor? Nunca ouvi falar. Vamos lá, eu vou tentar trazer para vocês de forma didática, pessoal. No Centro Socioeducativo do Estado do Ceará, eu tenho a coordenação técnica e eu tenho a coordenação de segurança. Essas duas coordenações, elas desempenham papéis distintos, são papéis diferentes. Eu tenho a coordenação técnica e a coordenação de segurança, são papéis distintos. Porém, eles são complementares. Apesar de ambos desempenharem papéis distintos, eles se complementam, são papéis complementares. E aí, pessoal, a diferença entre ambos, apesar das atividades se complementarem, são papéis diferentes, mas complementares. Você vê aqui que eles vão trabalhar, muitas vezes vão ter que trabalhar juntos, vão se complementar. O que é a coordenação técnica, professor? Coordenação técnica, ela vai gerenciar a equipe multidisciplinar, tá bom? Então, lembrou de coordenação técnica? Ela gerencia a equipe multidisciplinar, que é, pessoal, aqueles profissionais de diversas áreas, lembra? O psicólogo, serviço social, pedagogia e por aí vai. Então, a equipe técnica, ela vai se preocupar em desenvolver atividades voltadas para a ressocialização e desenvolvimento pessoal do adolescente. O objetivo principal dessa coordenação técnica, pessoal, é assegurar que os adolescentes recebam um suporte adequado nos seus aspectos emocionais, educacionais e sociais. Ela vai focar em reintegrar o adolescente à sociedade. Essa é a coordenação técnica. Já a coordenação de segurança, o nome já te dá uma dica, né? Coordenação de segurança, olha o nome, segurança. A coordenação de segurança, pessoal, ela vai garantir a integridade física e a ordem dentro do centro socioeducativo. Ou seja, ela vai implementar normas e procedimentos de segurança, ela vai se preocupar com a segurança lá dentro, com a integridade das pessoas. Ela vai prevenir incidentes e vai
manter um ambiente seguro, tem que manter um ambiente seguro, tanto para os próprios adolescentes, como também para os profissionais que estão trabalhando ali. Então ela vai zelar pela disciplina e pelo cumprimento das regras de segurança, para que todas as atividades ocorram de forma segura, controlada, protegida. Então veja, enquanto a coordenação técnica visa a ressocialização e o bem-estar dos adolescentes, a coordenação de segurança visa garantir um ambiente seguro, um ambiente disciplinado para todos os envolvidos. Só que muitas das vezes eles vão se complementar, eles vão trabalhar juntos. Um exemplo, se eu tenho ali uma atividade pedagógica que tem que ser promovida pela equipe técnica, eu vou ter também a equipe de segurança que vai garantir que essa atividade seja executada de forma segura. Eu vou também adotar procedimentos de segurança, até, por exemplo, para garantir a integridade do pedagogo, daquele profissional que faz parte da equipe multidisciplinar, por exemplo, da equipe técnica, tá bom? Então veja, vão atuar em conjunto. São papéis distintos de cada coordenação, porém se complementam. Deu para entender, pessoal? Esse ar-condicionado tá quente que só. Deu para entender? Então, perfeito. Então a gente pode voltar para a questão. Esse é um exemplo prático, ó. Veja só. Eu tenho aqui, ó, a questão do cronograma diário. O cronograma diário é competência do coordenador técnico, em tese, mas pode ser feito por outro profissional, né, que vai ser indicado pela direção do centro socioeducativo. Porém, tem que ouvir quem? A coordenação de segurança, ou seja, o coordenador de segurança. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês da programação pedagógica prévia? Tudo dentro do centro socioeducativo tem que ter, pessoal, uma programação. E a programação pedagógica prévia, ele vai se materializar no cronograma diário. O cronograma diário, pessoal, é que vai subsidiar a programação pedagógica prévia. O que é que tem no cronograma diário, pessoal? Ó, o cronograma diário é um documento oficial que é produzido pela coordenação técnica e coordenação de segurança, que vai conter o quê? Ó, todas as atividades e os atendimentos programados diariamente, os nomes completos dos adolescentes, participantes de cada atividade, o local onde será realizado cada uma das atividades, o nome completo dos funcionários responsáveis pela aplicação de cada uma das atividades, o horário e o início de encerramento das atividades programadas, demais informações. Então é tudo, pessoal. É hora de acordar, hora de refeição, hora de escola, né? Hora que eles vão estudar, se eles forem praticar algum esporte, por exemplo, tá bom? Alguma atividade, tudo tem que estar no cronograma diário, que vai subsidiar a programação pedagógica prévia, perfeito? Então, o cronograma diário, ele é um documento oficial produzido por quem? Pela coordenação técnica e coordenação de segurança. Aí, ó, a elaboração do cronograma diário compete a quem? Ao coordenador técnico ou profissional indicado pela direção, claro, ouvido, o coordenador de segurança. Eles vão atuar em conjunto, vai se complementar, perfeito? Aqui o item 6 ele cobrou exatamente o artigo 17. Então tome muito cuidado, perfeito? Espero que a aula esteja didática para vocês. Espero que os senhores estejam gostando. Não deixe de curtir o vídeo. No que se refere à portaria 004 do SES, ainda estamos na mesma portaria, ó, que normativa ações e protocolos de segurança no centro socioeducativo, visa na manutenção da disciplina e a proteção de todos, ação alternativa que se mostra em desacordo com o que dispõe o referido normativo. Se ele quer o que está em desacordo, pessoal, ele quer o item incorreto. Ele quer o item incorreto. Vamos atrás. 7ª questão, vamos atrás. Eventuais alterações das atividades previstas pelo cronograma diário somente poderão ocorrer após autorização da direção do centro socioeducativo, ouvida a coordenação técnica. Pessoal, as atividades realizadas no dia só pode ser realizadas se tiver no cronograma diário, tá bom, pessoal? Tem que levar isso para a tua prova. Eu só vou ter alguma atividade se ela tiver prevista no cronograma. Não será realizada a atividade ou atendimento de qualquer natureza que não esteja no cronograma diário, a não ser que nós tenhamos uma situação de emergência, perfeito? Se tiver que alterar alguma atividade que esteja prevista no cronograma diário, tem que ter autorização. Se eu vou mudar alguma atividade do cronograma diário, tem que ter autorização. Quem é que vai autorizar? A direção do centro socioeducativo, mas tem que ouvir a equipe técnica. Tem que ouvir a equipe técnica. Perfeito? Vamos lá.
Então, nosso item A está exatamente na letra da lei. Não será realizado atividade ou atendimento de qualquer natureza que não esteja previsto no cronograma diário, exceto em situação de emergência devidamente justificada, mediante autorização da coordenação técnica e da coordenação de segurança ou da direção, se necessário. Pessoal, letra da lei correta. A coordenação técnica manterá arquivo dos cronogramas diários e o encaminhará à direção no último dia útil de cada mês. Pessoal, o cronograma diário, pessoal, ele é uma informação de segurança, perfeito? Ele é informação de segurança. Logo, pessoal, quem vai encaminhar a direção não é a coordenação técnica, tá bom? Que é a coordenação de segurança. A coordenação de segurança manterá arquivo do cronograma diário e os encaminhará à direção no último dia útil de cada mês. Então, não é a coordenação técnica, é a coordenação de segurança. Nesse caso, é só você lembrar que o cronograma diário, ele é informação de segurança, tá bom? Ele diz bem aqui, ó, o conteúdo do cronograma diário constitui informação de segurança, perfeito? Então, esse item aqui tá errado. De novo, competência, ó, competência. Então, marca aqui, tá bom? Item incorreto, letra C. O conteúdo do cronograma diário constitui informação de segurança, correto, e não poderá ser noticiado a terceiros não autorizados pela direção ou ao adolescente. Perfeito, pessoal, corretíssimo, ficamos com a letra C. Então, veja, ó, eventuais alterações das atividades previstas no cronograma diário somente poderão ocorrer após a autorização da direção do centro socioeducativo, ouvida a coordenação técnica. Professor, por que aqui vai ouvir a coordenação técnica e não a coordenação de segurança? Porque a coordenação técnica, pessoal, é que vai se preocupar com essas atividades pedagógicas, perfeito? Está ligado mais à atividade, ao que vai ser feito durante o dia, né? Então, eu vou ouvir a coordenação técnica. Agora, por exemplo, ó, se tiver um cancelamento de atividade, né, ó, a coordenação de segurança levará a decisão para a apreciação da direção. Porque se eu cancelo uma atividade, aí tá ligado à questão de segurança, tá bom? Tá ligado à questão de segurança. Então, falou de cancelamento de atividade, aí a coordenação de segurança ela vai levar essa decisão para a direção apreciar. Aí a direção vai decidir se cancela ou não. Não será realizada atividade ou atendimento de qualquer natureza que não esteja no cronograma diário. Só pode ser realizado, pessoal, atividade se estiver no cronograma diário, exceto se for uma situação de emergência devidamente justificada mediante autorização da coordenação técnica e da coordenação de segurança ou da direção, mas no caso da direção é se necessário, né? A coordenação de segurança manterá arquivo do cronograma diário e encaminhará para a direção no último dia útil de cada mês. A direção mandará encadernar os cronogramas diários na forma de livro mensal e manterá arquivados. Aí, ó, o conteúdo do cronograma diário constitui informação de segurança e não poderá ser noticiado a terceiros não autorizados pela direção ou ao próprio adolescente. Vamos para a oitava questão. Já estamos com 1 hora de aula, hein, senhores? Caveira total. Vamos para cima, essa porra mesmo. Aguenta, suporta até o final, meu aluno. Agora, pessoal, vamos estudar direitos humanos, pessoal. Direitos humanos. Vamos estudar na ordem do seu edital, né? Ele pede primeiro a evolução histórica dos direitos humanos. Essa questãozinha é de 2024, recentíssima para a Guarda Municipal. Ó. Vamos lá. Julgue o item a seguir, uma questão certo ou errado. Eu estou utilizando esse estilo de questão só mais por questões didáticas. Vamos lá. Os direitos humanos e direitos fundamentais são termos que ontologicamente não possuem diferença, uma vez que ambos materializam a dignidade da pessoa humana. Contudo, a distinção entre eles reside no plano de positivação. Os direitos fundamentais são positivados na ordem jurídica interna de cada Estado, enquanto os direitos humanos são reconhecidos em documentos internacionais. Certo ou errado, meus alunos? O que vocês acham, pessoal? Gabarito certo, tá bom? Gabarito certo. Pessoal, muito cuidado. Direitos humanos e direitos fundamentais, né, realmente, ontologicamente falando, né, eles não têm diferença. Eles vão se preocupar em quê? Em garantir a dignidade da pessoa humana.
Direitos humanos e direitos fundamentais, eles buscam o quê? Eles buscam garantir a dignidade da pessoa humana, para que você tenha condições mínimas como ser humano. Perfeito? Seu direito ali à vida, né? Um exemplo, seu direito à liberdade e por aí vai. Porém, pessoal, falando de forma, como é que eu posso falar para você, na terminologia, né? Eu tenho uma diferença, tá bom? Eu tenho uma diferença. Então, se falar da terminologia, sim, eu tenho uma diferença entre direitos fundamentais e a diferença entre direitos humanos. Então, vamos lá, pessoal. A doutrina é quem cria essa diferenciação, mas é só em questões de expressões, tá bom? Ela faz uma diferença tanto entre direitos humanos, direitos fundamentais e direito do homem. Deixa só o professor ajeitar aqui esse ar-condicionado, pessoal, que tá frio. É porque tá foda aqui. Vamos lá. Então, pessoal, eu quero que você veja essa diferenciação. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Questões de terminologia apenas, tá bom, pessoal? Porque como a questão diz, ontologicamente eles não possuem diferenças, tá bom? Por quê? Porque eles vão buscar a dignidade da pessoa humana. Porém, há uma diferença tanto no plano de positivação como também no plano terminológico. O que seria o plano de positivação, pessoal? É onde vai estar escrito. Onde vai estar escrito, onde vai estar positivado a norma, tá bom? Em qual norma vai estar. Então veja, pessoal. Veja. Quando eu falo de direitos humanos, pessoal, direitos humanos, ele vai estar previsto nos tratados internacionais. Então, ele é positivado, ele vai estar escrito, positivado em tratados internacionais. Já quando eu falo de direitos fundamentais, pessoal, ele vai estar positivado nas leis fundamentais de cada país, ou seja, na Constituição. Então, exemplo, quando eu falo de direito fundamental relacionado ao Brasil, ele vai estar na Constituição Federal de 88. Tá bom? Eu chamo de direito fundamental, o que estão previstos no nosso direito interno, na nossa Constituição. Já quando eu falo de direitos humanos, ele vai estar nos tratados internacionais, que são vários, pessoal, são vários, perfeito? Então, foi exatamente o que a questão disse, ó. Ele tem uma diferença no plano de positivação. Por quê? Os direitos fundamentais são positivados na ordem jurídica interna de cada estado, ó. Leis fundamentais dos países. Direitos fundamentais estão aonde? Apenas na perspectiva interna, No Brasil, Constituição Federal. Perfeito. Enquanto, ó, que ele fala, ó, que nos direitos humanos são reconhecidos em documentos internacionais, são os tratados internacionais, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Aí eu já trago outro ensinamento para vocês que cai muito em prova. Ó. Vamos apagar aqui, ó. Pessoal, eu tenho também uma diferença aqui entre direito do homem, direitos fundamentais e direitos humanos, tá bom? Eu não posso falar que as três terminologias são iguais. Há uma diferença na doutrina do que seja direito do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Quando eu falo em direito do homem, pessoal, direito do homem, ele tem um cunho naturalista ou justnaturalista. São direitos naturais, ou seja, não estão positivados, é inerente à própria condição humana. Então, falou direitos do homem, ele tem um cunho naturalista ou justnaturalista, dos direitos naturais, certo? E eles não estão positivados, porque eles não precisam estar positivados. Um exemplo, o direito à vida, pessoal, o direito à vida é inerente ao próprio ser humano. Ele não precisa estar positivado para dizer que você tem direito à vida. Então, falou de direitos humanos, são direitos naturais, ou seja, aqueles direitos que não estão positivados. Eles não se encontram previstos nem nas constituições internas, que é o caso dos direitos fundamentais, e nem nos tratados internacionais, que é os direitos humanos. Perfeito? Já os direitos fundamentais, senhores, é a previsão constitucional dos direitos das pessoas que se encontram dentro de um determinado estado. Quando ele fala de um determinado estado, ele fala dentro de um país, tá bom? Que a gente chama de estado. Eles representam a proteção interna, tá bom? Proteção interna. Se você abrir a Constituição Federal, você vai ver diversos direitos fundamentais. Eu chamo de direito fundamental porque faz parte do direito interno, nossa Constituição de 88. Lá tu vai encontrar direito à vida, seu direito à locomoção, liberdade de expressão, liberdade religiosa, né?
a gente vai ter lá, pessoal, diversos direitos fundamentais. Como está na Constituição, está positivado o nosso direito interno, eu chamo de direito fundamental, ok? Devem estar previstos aonde? Nas leis fundamentais dos países, sob pena de nem ser possível falar em Constituição. Ó. Percebe que ao estudar direito sob uma perspectiva apenas interna, prepondera o título direitos fundamentais. São direitos fundamentais, perspectiva interna. Já os direitos humanos são direitos previstos nos tratados internacionais, os costumes internacionais. Eles corporificam o direito internacional dos direitos humanos, enriquecendo o escudo protetor interno dos Estados. Tanto, pessoal, que às vezes, quando eu tenho direitos fundamentais feridos, às vezes eles buscam o direito internacional para punir o Estado, né, para punir o país. Então, eu quero que você perceba essa diferenciação. Eu tenho uma distinção doutrinária entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. Uma distinção terminológica, né? Então, vamos lá. Pessoal, direito do homem, o que é? Direito do homem, ele tem cunho naturalista ou jusnaturalista. Ele remonta aos direitos naturais, ou seja, aqueles direitos que não estão positivados. Quando eu falo que não está positivado, ele não está escrito. Ele não está previsto nem nas constituições internas e nem nos tratados internacionais. É claro que ele está um pouco em desuso hoje em dia, tá bom? Ele está um pouco em desuso, mas a gente ainda pode utilizar, perfeito? Já quando eu falo de direitos fundamentais, os direitos fundamentais é a proteção interna. Ele está dentro do sistema interno, do sistema nacional. Ele está previsto geralmente nas constituições, perfeito? Nas constituições, ok? Então, quando eu falo de direito fundamental, você vai estudar os direitos que estão apenas na perspectiva interna. Tu vai estudar quando tu for estudar a Constituição Federal de 88, perfeito? Então, perspectiva interna, eu uso o título de direitos fundamentais, ok? Já os direitos humanos, eu tenho direitos que estão previstos nos tratados internacionais, nos costumes internacionais. Ou seja, faz parte do direito internacional, o direito internacional dos direitos humanos. Perfeito? Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil. E aí, você tem que levar isso para a sua provinha, porque pode ser cobrado como ele colocou aqui. Perfeito? Mas lembra, tanto direitos humanos como direito fundamental, ele vai buscar proteger a dignidade da pessoa humana, né? Direitos aí como vida, liberdade, né? Liberdade religiosa, propriedade, por aí vai. Vamos lá. Olha essa questãozinha aqui, pessoal. Ó. A distinção terminológica entre direitos humanos e direitos fundamentais se estabelece com base na informação que, ó, ele pede distinção terminológica, tá bom? De terminologia. Vamos lá. Os direitos fundamentais são direitos de ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional. Perfeito. Direito constitucional é direito interno. Gabarito, pessoal. Já fiquei logo com a letra A, não tem nem dúvida. Direitos fundamentais são aqueles reconhecidos como compromisso de natureza moral na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não, pessoal, tá errado, tá bom? Declaração Universal dos Direitos dos Homens, ó, é uma declaração internacional, né? Tá no âmbito internacional, então, e não no âmbito interno, perfeito? Tinha que ser aqui direitos humanos e não direitos fundamentais. Direitos fundamentais são as diretrizes de orientação e formação dos tratados e convenções internacionais. É errado. Não é direito fundamental, é direitos humanos. Direitos fundamentais são aqueles reconhecidos e positivados na esfera do direito internacional. É errado. Direitos humanos e não direitos fundamentais. Direitos fundamentais são os princípios não vinculantes adotados por cada um dos povos em sua orientação interna. Pessoal, eles são vinculantes sim, tá bom? Se o direito fundamental está previsto na Constituição, ele vincula as pessoas têm que observar os direitos fundamentais, perfeito? Então tá errado, ficamos aqui com a letra A. Vamos para a próxima. Questãozinha desse ano, 2025, atualizado, viu, pessoal? Ó, mais uma de certo ou errado. Afirmação histórica desses direitos, a evolução histórica dos direitos humanos. Vamos lá. A terceira geração dos direitos humanos diz respeito aos direitos de titularidade coletiva, a exemplo da paz mundial e do meio ambiente equilibrado, consagrando o princípio da solidariedade. E aí, pessoal, certo ou errado?
a banca considerou como certo. Ele está falando, pessoal, da terceira geração dos direitos humanos. Ele está falando de titularidade coletiva, né? Um exemplo, a paz, né? O meio ambiente equilibrado, consagrando o princípio da solidariedade. Tá certo, pessoal. Para você resolver uma questão dessa, você tem que estudar isso aqui, ó, que são a evolução histórica aqui, né, dos direitos humanos, perfeito? E aí nós vamos estudar cada uma delas, ó. Vamos lá. Nós temos, pessoal, os direitos de primeira geração ou dimensão. Você pode tanto falar geração como dimensão. O ideal seria usar dimensão, tá bom, pessoal? Por quê? Porque se você usa geração, dá a entender que se eu tenho, por exemplo, vamos fazer uma analogia, vamos falar de celular. Se eu tenho um celular de última geração, dá a entender que os celulares da geração passada já estão ultrapassados. Não é a ideia que a gente quer utilizar aqui. Eu tenho primeira geração de direitos humanos, segunda geração de direitos humanos, terceira geração de direitos humanos. Quando eu falo geração, dá a entender que uma geração vai excluindo a outra, quando na verdade não, elas vão se complementar. Tanto que na nossa própria Constituição, ela tem uma junção. Lá tu vai achar direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, direitos de terceira geração e por aí vai. A doutrina hoje diz que o ideal é usar a dimensão, tá bom? Então, a segunda geração, ela não exclui a primeira, assim como a terceira geração e a quarta não excluem as demais, elas se complementam. Então, aqui é a palavra-chave, pessoal. Quando eu falo de direitos de primeira geração ou dimensão, eles são, tá ligado a direitos civis e políticos. Direitos de liberdade, tá bom? Liberdade negativa clássica. Quando eu falo desses direitos, pessoal, os direitos de primeira geração, né, os direitos de primeira geração, quando eu falo que ele está ligado às liberdades negativas clássicas, é porque por aqui, nesse caso aqui, a gente vai enfatizar o princípio da liberdade. Antigamente, pessoal, falando num contexto histórico, nesse tempo o Estado ele intervia muito na vida das pessoas, ele intervia muito nas liberdades das pessoas e a pessoa não tinha autonomia privada. Então chegou em um determinado momento que as pessoas elas cobraram do Estado o seguinte: Estado, me deixa em paz, deixa eu ter a minha autonomia de vontade, deixa eu ter a minha liberdade. Por isso que ele falou, liberdade negativa clássica, eu quero um Estado absenteísta. Quer um exemplo como é interessante esses direitos? Antigamente, pessoal, eu lembro do rei João Sem Terra, que eu estudei na faculdade, né? O rei João Sem Terra, ele era um cara que, um exemplo, vamos supor que tu, meu aluno, vivia naquele tempo, acho que era 1200 naquele tempo. Aí vamos supor que tu tinha uma terra. A tua terra era uma terra bacana, tinha um lago lá dentro, ele produzia bastante frutas. Aí o rei ia passando ali e via a tua terra. Ele falava desse jeito: ei, essa terra aí não é mais tua não, é do Estado agora. Ele pegava e dizia que era do Estado e tomava para ele. Olha o Estado, pessoal, ferindo o teu direito de propriedade, olha que foda. Então, pessoal, chegou um momento que as pessoas se cansaram, né? Se cansaram e se revoltaram. E aí falaram e chegaram: ó, Estado, não intervenha na minha vida privada, tá bom? Não intervenha. Por isso que eu chamo de liberdade negativa clássica, né? Por quê? Porque eu quero que o Estado ele se abstenha, tá bom? Então, falou de direito de primeira geração ou dimensão, ele está ligado à liberdade negativa clássica. A gente vai ligar aos direitos civis e políticos, direitos civis e políticos. Ele é uma resposta do Estado liberal ao Estado absolutista, né? Que nós tínhamos um poder absoluto na mão do rei, perfeito? Nós temos a fase inaugural do constitucionalismo ocidental e nós temos um contexto histórico, né? Esses direitos, pessoal, eles não foram conquistados de forma simples, teve muito derramamento de sangue, principalmente na Revolução Francesa. Então aqui, pessoal, os direitos de primeira geração ou dimensão estão ligados às revoluções liberais francesas e norte-americanas, no qual naquele tempo a burguesia ele reivindicava, né, que houvesse um respeito por parte dos estados às liberdades individuais. Então eles buscavam limitar o poder absoluto do Estado. O Estado tinha muito poder, pessoal, muito poder. E eles queriam limitar esse poder absoluto do Estado. Então eles exigiam do Estado que houvesse uma abstenção. Eu quero uma abstenção. Ele tem um caráter negativo, em que o titular é o indivíduo. Exemplos, pessoal, desses direitos: direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, participação política,
Perfeito? Então vamos voltar aqui, ó. Então, lembra de direito de primeira geração de dimensão? São direitos civis e políticos, tá? Direito tá ligado ao direito de liberdade, que a gente chama de liberdade negativa clássica, né? Tá ligado à postura estatal. Eu quero uma postura estatal negativa. Eu tenho um Estado absenteísta, é o que a gente chama de não fazer estatal. Exemplos de direito de primeira geração de dimensão: direito à vida, à liberdade de expressão, de locomoção religiosa, direito de propriedade. Aqui eu quero também buscar a igualdade, mas é a igualdade formal, é a igualdade na lei. Muito cuidado, porque nos direitos de segunda geração eu tenho o direito de igualdade, mas aqui, pessoal, é a igualdade material. Enquanto que aqui eu tenho uma igualdade formal, aqui eu vou ter uma igualdade material. Perfeito? Muito cuidado. Eu também tenho aqui, ó, os direitos políticos, voto, manifestação e por aí vai. De quem é a titularidade desses direitos? São direitos individuais. Você pode achar também esses direitos de primeira geração de dimensão, pode vir com esse nome na prova, ó, direito de defesa, direito de oposição, direito de resistência. Contexto histórico, que é muito cobrado em prova: 1776, independência dos Estados Unidos, e 1789, que é a Revolução Francesa. Surgiram no final do século XVIII e representam uma resposta do Estado liberal ao absolutista, dominando o século XIX, e corresponde à fase inaugural do constitucionalismo no Ocidente. Então lembra, direito de primeira dimensão, direitos civis e políticos, direito civil e político. Tá bom? Direitos civis e políticos está ligado ao direito de liberdade. É só lembrar da Revolução Francesa, pessoal. Lembra? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ó. Lembra? Liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade, primeira geração, dimensão. Liberdade, né? Direito de primeira geração. Igualdade, direito de segunda geração. E fraternidade, direito de terceira geração. Tá bom? Beleza, pessoal? Show de bola, então lembra disso. Mas, pessoal, lembra que na Revolução Francesa, eles só conseguiram direitos de primeira geração, tá bom? Foi o que eles conseguiram. Eles não conseguiram nem de segunda e nem de terceira. Lembra disso para a prova. Perfeito? Apesar de ser na época aqui da Revolução Francesa. Vamos para os direitos, pessoal, de segunda geração ou dimensão. São direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui está ligado ao direito de igualdade. Enquanto que nos direitos de primeira geração, eu quero aqui um Estado absenteísta, eu quero um não fazer estatal, aqui é o contrário. Aqui, pessoal, eu tenho muitas diferenças sociais, eu tenho desigualdades sociais. Agora eu quero garantir uma igualdade. Aqui, na verdade, eu tenho uma liberdade positiva. Então aqui eu quero um Estado prestacionista, eu quero um fazer estatal. Então vamos concretizar isso aqui com vocês, né? Então, nos direitos de primeira dimensão, eu quero que o Estado não interfira na minha vida, eu quero ter autonomia privada. Já nos direitos de segunda geração ou dimensão, tá ligado às liberdades, só que agora não é liberdade negativa, é liberdade positiva. Eu quero uma igualdade material. Qual a diferença de igualdade formal e igualdade material? Igualdade formal, pessoal, é aquela igualdade que está na lei, ela está escrita. Eu chamo de igualdade formal. Já a igualdade material é eu garantir a igualdade na prática, através das políticas públicas. Por exemplo, na Constituição, ele fala que homem e mulher são iguais perante a lei. Beleza, isso é igualdade formal, está na Constituição. Só que na prática, pessoal, homem e mulher são iguais? A gente sabe que não, tem uma série de desigualdades. Então, eu vou também observar a igualdade material. Eu quero garantir na prática que as mulheres tenham o mesmo direito dos homens. Então, às vezes, eu vou ter que criar mecanismos, políticas públicas que igualem essa balança. Então, se eu não me engano, o concurso de vocês para o CES, ele garante que 25% das vagas tem que ser destinado às mulheres. Isso é igualdade material, pessoal. É tentar garantir a igualdade na prática mesmo, para que haja uma igualdade realmente. É muito fácil falar que homem e mulher são iguais perante a lei, mas na prática a gente sabe que não é. Então o Estado vai garantir a igualdade material através de políticas públicas que venham a equilibrar essa balança, né? Isso eu chamo de igualdade material. Então, pessoal, falando no contexto histórico,
falando de direitos de segunda geração, a Revolução Industrial ela foi o grande marco dos direitos de segunda geração, lá no século XIX. Por quê? Porque eu tenho lá o proletariado, eu tenho uma luta do proletariado. Quem é o proletariado? É o trabalhador comum, o assalariado, pessoal. Ele busca direitos sociais, porque lá nos direitos de primeira dimensão, o Estado deixou as pessoas livres, porém gerou uma extrema desigualdade. Muita desigualdade, pessoal. Uns ficaram mais ricos, outros mais pobres, outros em condições de pobreza. E agora eu quero que o Estado faça alguma coisa para garantir essa igualdade material. Então eu busco o quê? Direitos sociais, pessoal. Direitos básicos, por exemplo, alimentação, saúde, eu quero que garanta também a educação. Nós temos também no século XX, pessoal, a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial também. E lá depois da Primeira Guerra Mundial nós temos a fixação dos direitos sociais, perfeito? Então, pessoal, o direito de segunda geração, ao invés de se negar ao Estado uma atuação, exige-se dele que ele preste políticas públicas aí. São direitos positivos. Eu vou impor ao Estado uma obrigação de fazer. Ou seja, o Estado tem que garantir saúde, são normas programáticas, né, pessoal? São normas programáticas, perfeito? Como vocês sabem, né, o Estado vai fazendo aos poucos. Então tem o direito à saúde, o Estado tem que garantir saúde. No Brasil nós temos o SUS, né, pessoal? Educação, trabalho, habitação, previdência social, assistência social, são todos direitos de segunda geração de dimensão. Por quê? Porque eu tenho o Estado fazendo alguma coisa, eu tenho o Estado agindo, perfeito? Então, enquanto no direito de primeira geração ele tinha como finalidade limitar o poder do Estado, né, e permitir a participação do povo na política, o direito de segunda geração ele tem um objetivo diferente. Por quê? Porque agora eu quero que o Estado faça alguma coisa. Eu quero um Estado ativo, né, que venha a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, garantir a dignidade das pessoas. Eu não tenho como ter liberdade, pessoal, se o Estado não me dá condição de exercer essas liberdades, perfeito? Então veja, aqui eu tenho os direitos sociais, econômicos e culturais. Quem é da assistência social sabe o que é direitos sociais. Quando você precisa ali de um Bolsa Família, é direito social. Programas de habitação, Minha Casa Minha Vida, é um direito social. Está ajudando as pessoas desamparadas, as pessoas que não têm condição. O CAD único, né, é direito social, são direitos de segunda dimensão, né, que são as pessoas vulneráveis, né, socioeconomicamente falando. Então aqui direitos sociais, econômicos e culturais. Exemplo, trabalho, educação básica, saúde, habitação, assistência social. Aqui eu quero igualdade material, perfeito? Contexto histórico. Anota que o contexto histórico cai. Constituição Mexicana, 1917, 1919, que é a Constituição de Weimar, que é a Constituição Alemã, e a Primeira Guerra Mundial, tá bom? A Revolução Industrial também está aqui no contexto histórico, né? Que é a questão lá do proletariado, que busca melhores condições, né, pessoal? Perfeito? Vamos agora, pessoal, para a terceira geração, né, ou dimensão aqui, dos direitos humanos, tá bom? Dos direitos humanos, ó. Terceira geração dos direitos humanos. Aqui são os direitos difusos e coletivos, tá ligado à fraternidade, ó, direitos difusos e coletivos. São direitos de todos, pessoal. São direitos de todas as pessoas. Por isso que eu falo que eles são direitos difusos e coletivos. Então aqui, pessoal, no direito de terceira geração ou dimensão, eu vou ter aqui o princípio da solidariedade e também ou fraternidade, como você chamar. Então, vou ter esse princípio aqui, da solidariedade. Então, veja, pessoal, aqui são princípios que são atribuídos genericamente a todas as formações sociais. Eu vou buscar aqui, pessoal, o interesse de titularidade coletiva ou difusa. São direitos transindividuais. Então, aqui, pessoal, no direito de terceira geração, eu tenho uma preocupação com as gerações humanas, tanto presentes como futuras. Tá bom? São direitos da coletividade. Um exemplo de direito de terceira dimensão, o meio ambiente, pessoal. Se a gente não cuidar do meio ambiente, as próximas gerações não vão conseguir viver. E o meio ambiente, ele não é um direito que é direcionado a uma pessoa individualmente. Não, ela é um direito que se direciona a todas as pessoas. Eu preciso de um meio ambiente equilibrado como direito para garantir a qualidade de vida de todos. Não é para um determinado grupo de pessoas, só para algumas pessoas. Perfeito, pessoal.
Então, são direitos transindividuais. Eu tenho o princípio da solidariedade, fraternidade. Aqui eu não tenho uma titularidade individual, eu tenho uma titularidade coletiva ou difusa. Perfeito? Então, vejam. O direito aqui, pessoal, de terceira geração são direitos transindividuais. Um exemplo, direito ao desenvolvimento, direito ao meio ambiente, autodeterminação dos povos, direitos de comunicação, direito à paz, tá bom? Mas bota uma observação em relação ao direito à paz, tá bom? Porque a gente tem uma controvérsia doutrinária, perfeito? Então veja, eu não vou buscar somente a proteção do homem isoladamente, mas sim de forma coletiva, perfeito? Vamos lá? Então aqui, pessoal, são direitos difusos e coletivos de todos. Tá ligado à fraternidade. Então eu tenho direitos transindividuais. Exemplo, meio ambiente, progresso, paz, comunicação. Perfeito? Já já você vai ver porque que eu coloquei a paz aqui com um asterisco, tá bom? Eu coloquei um asterisco aqui em relação à paz. Por quê, pessoal? Porque tem um doutrinador, pessoal, chamado Paulo Bonavides. Paulo Bonavides, ele também fala em alguns livros que a paz seria um direito de quinta geração, né, pessoal? De quinta geração, perfeito? Seria um direito de quinta geração. Aí fica essa observação, mas só se ele perguntar, tem que ser bem específico, tá bom, pessoal? Tem que falar exatamente dessa doutrina aqui. A banca tem que falar bem direitinho o que ela quer, beleza? Senão o paz está na terceira geração. Nós temos também, pessoal, quarta e quinta geração que cai menos, tá bom? Mas tem, ó. Quarta geração é dimensão. Se perguntar conforme Norberto Bobbio, é ligado à bioética e tecnologia. Se for de acordo com Paulo Bonavides, aí entra democracia, direito de informação e pluralismo político, beleza? Direito de quinta dimensão, segundo Paulo Bonavides, é o direito à paz. Mas cuidado, a paz também pode ser de terceira dimensão. Tá bom? Vai depender da banca. A banca, se ela quiser cobrar isso aqui, ela tem que ser bem específica. Ela tem que falar conforme Paulo Bonavides. Um exemplo, a última prova agora da Polícia Penal do Ceará, ela cobrou isso aqui. Só que ela falou, o doutrinador, se eu não me engano, ela cobrou conforme Paulo Bonavides. Tá bom? E você tinha que colocar conforme a doutrina dele. Perfeito? Show de bola. E aí, pessoal, aqui você vê, ó, a terceira dimensão dos direitos humanos diz respeito ao direito de titularidade coletiva. Olha aqui, pessoal, ó, direito de terceira geração. Direitos difusos e coletivos, correto. A exemplo da paz. Olha aí, pessoal, nós temos aqui a paz, tá bom? A paz. Perfeito? Direito à paz. Aí veja, ó, a paz mundial e o meio ambiente equilibrado. Olha aqui o meio ambiente. Consagrando o princípio da solidariedade, tá bom, pessoal? É isso mesmo, princípio da solidariedade, como eu falei para vocês, tá correto? Perfeito, pessoal. Então, gabarito aqui da questão, correto. Mas você tem que saber todo um contexto histórico. Essa é a importância de você adquirir o curso do professor, porque lá eu trago todo o contexto histórico dos direitos humanos. Todo o contexto histórico dos direitos humanos, perfeito? Vamos para a próxima. 11ª questão. Questãozinha, pessoal, do próprio concurso de vocês, ó, de 2024, da UES, né? Considerada a evolução histórica dos direitos humanos, a afirmação verdadeira. Os direitos humanos, em sua concepção atual, apresentaram-se já no século XVIII, com a Declaração dos Direitos do Bom Povo de Virgínia e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França. Pessoal, também, pessoal, correto, tá bom? Que a gente pode considerar como correto o item A. Nós temos realmente isso aqui, perfeito? Os direitos humanos surgiram na Idade Média, considerando a maneira de como as pessoas com deficiência eram tratadas, priorizando a dignidade humana. Pessoal, essa aqui não tem nada a ver, tá correto, tá? Tá incorreto, pessoal, tá bom? Aqui está incorreto. Idade Média, pessoal, não, tá erradíssimo. Existem declarações inglesas da Idade Média. Olha o que ele vai dizer aqui, pessoal, ó. Existem declarações inglesas da Idade Média em uma sociedade feudal que tinha como interesse garantir os direitos da dignidade dos trabalhadores do feudo. É errado, pessoal. Nesse tempo aqui, era ao contrário. Eles não tinham dignidade, os trabalhadores. Eles eram muito
eles eram tratados, na verdade, sem dignidade. Na Idade Média, pessoal, aqui não havia, os servos, no caso, como eram chamados, não haviam aqui declaração que vinham a proteger os seus direitos. Tá errado aqui, tá errado, perfeito? Nosso item C, nosso item C. Então veja, pessoal, ó, vamos lá. Os direitos humanos de segunda geração surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, direitos humanos de segunda geração. Qual é o contexto histórico, pessoal, dos direitos humanos de segunda geração? Aqui, ó. Primeira Guerra Mundial, tá bom? Primeira Guerra Mundial. Ele colocou aqui segunda geração após a Segunda Guerra Mundial. Não, pessoal, Segunda Guerra Mundial tá ligado mais aqui aos direitos de terceira geração, tá bom? E não de segunda, tá errado também. Tá errado, perfeito? Então, pessoal, nós, por eliminação, dava para você ter marcado o item A tranquilo, pessoal. Dava para ter marcado, ó, porque ele fala aqui, ó, dos direitos do bom povo de Virgínia, né? Tá correto. Essa declaração dos direitos do bom povo de Virgínia, pessoal, ela é inspirada nos pensamentos iluministas, né, pessoal? Que estabeleceu a liberdade e a igualdade. Nós temos os direitos também do homem e do cidadão, que proclamou os direitos universais, liberdade. Perfeito, pessoal? Muito cuidado. O item B, pessoal, por que não dá para considerar? O que ele diz? Ó? Os direitos humanos surgiram na Idade Média, considerando a maneira como as pessoas com deficiência eram tratadas, priorizando a dignidade humana. Na verdade, pessoal, não havia na Idade Média uma concepção estruturada de direitos humanos. Havia alguma coisa, algum início ali, até antes, tá bom? Mas não era estruturado. As pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis, na verdade, nesse tempo aqui da Idade Média, eles sofriam era exclusão, pessoal. A pessoa que era deficiente era tratada como uma pessoa defeituosa, perfeito? O conceito de dignidade humana, ela só se fortaleceu realmente com o iluminismo, né? Lá no século XVIII, por isso que está errado aqui, ok? E o item C, professor, por que não dá para marcar o item C? Olha o que diz o item C, ó. Existem declarações inglesas da Idade Média em uma sociedade feudal que tinham como interesse garantir os direitos à dignidade. A sociedade feudal, o feudo, né, eram os senhores que tinham grandes terras, né, pessoal, senhores feudais. A Idade Média, os trabalhadores nesse tempo, pessoal, que eram servos, eles tinham poucos direitos, quase zero, pessoal, não tem como marcar isso aqui, né? Professor, mas teve a Magna Carta de 1215, né? 1215, que eu já estudei, que limitou os poderes do rei. Porém, pessoal, só beneficiava a nobreza, não beneficiava os trabalhadores, cuidado. Nesse tempo não tinha declaração específica para garantir os direitos dos servos, né, dos camponeses, ok? E aqui é um contexto histórico, então só sobrou o item A. Por eliminação você acertava, pessoal, questão tranquila demais, ok? Então, senhores, por enquanto, a gente finaliza por aqui. Você quer que o professor traga a continuação? Quer que eu traga novas aulas? Meu aluno, só vai depender de você. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Principalmente compartilhar. Copia o link, compartilha com seu amigo. Comenta, pessoal, porque quando você comenta, aumenta o engajamento. Tá bom? Então, comenta. Comenta aí que o professor pode até sortear alguns cursos também para quem comentar. Tá bom? A gente pode fazer o sorteio de alguns cursos. Então, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!